Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e a dica de hoje ela é bastante interessante e eu passei por isso, né? Eu precisei utilizar essa dica nessa semana no projeto que eu estou no exterior e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode encontrar um bug aqui ou pelo menos tentar achar qual commit gerou um bug, né, no sistema que você estiver trabalhando aí. E isso aconteceu comigo, né? Então a gente estava trabalhando num projeto e o líder técnico nosso lá estava de férias e ele juntou um monte de versões lá e acabou passando alguns problemas e a gente sabia pelo menos uma versão que era boa e sabia que a última não estava boa, né? Então ela gerava um bug. E a partir disso a gente consegue descobrir qual a versão que gerou esse bug. Antes de eu mostrar a técnica para vocês, eu vou falar um pouquinho de como que eu descobri também essa técnica, tá? Então eu não descobri essa semana, eu já descobri já faz um tempo. E o engraçado, assim, eu descobri durante uma entrevista de emprego. E me perguntaram exatamente isso. Eu tenho esse cenário aqui, né? Então, abri aqui para mostrar para vocês. A gente tendo esse cenário aqui, e você sabendo, por exemplo, que a versão 1 é uma versão boa, e a versão 7, por exemplo, é a versão ruim, a gente descobrir qual versão aqui, né, ou qual commit adicionou um bug. Se a gente não sabe isso, tá? Então a gente não sabe utilizar essa técnica do Git, a gente conseguiria também fazer, tá? É só lembrar o seguinte, eu sei que essa é ruim, aliás, eu sei que a 1 é boa e a 7 é ruim. O que eu posso fazer? Eu tento testar a do meio, né? Então é uma busca binária. Então venho na metade, se ela for boa, eu vou andar para frente, se ela for ruim, eu vou andar para trás. E eu vou fazendo isso com uma busca binária. Então, por exemplo, do 1 ao 7 aqui, eu vou na 4. Se a 4 for uma versão boa, eu tenho que andar para cá, né? Então eu tenho que ir aqui na 6 ou na 5 até eu afunilar e encontrar a versão boa. O porquê que a busca binária ajuda bastante? Porque a gente sabe que em algum ponto aqui, né, então por exemplo, a 1, a 2, a 3 e a 4 são versões boas, e depois a 5, 6 e 7 ela vai começar a ser ruim. Então ela meio que o nosso universo de pesquisa ela está dividido aí, e ela está ordenado, digamos assim, né, está ordenado em versões boas e ruins. Então isso facilita a gente poder utilizar a busca binária para encontrar esse bug, tá? Se não fosse isso, a busca binária não ajudaria muito porque a gente não teria essa decisão se eu vou para frente aqui ou vou para trás na versão. Tá? Então saber que ela está ordenada por ter um bug e não ter um bug possibilita a gente utilizar a busca binária. O que foi interessante é que na entrevista de emprego eu expliquei com a busca binária, que foi o que veio na minha cabeça na hora, e aí o entrevistador comentou, mas você sabia que existe um comando no Git que você faz isso? E aí ele me falou, e aí depois disso eu fui buscar e descobri como que funciona realmente. Então é muito legal e é o que eu vou mostrar para vocês agora e que foi o que eu utilizei realmente durante essa semana agora. Então a gente tem o seguinte cenário, a gente tem uma versão inicial, a versão 7 lá em cima que é a versão bugada, e a versão 1 que eu sei que ela está boa. Né? Então vamos só olhar aqui as duas versões, vou mostrar para vocês aqui, essa é a versão 1, se eu olhar o arquivo, tem 1 aqui dentro, se eu olhar aqui o arquivo, deu ruim. Na verdade, a versão 1 nem é a versão boa ainda. A versão boa é a 2, eu acho. Deixa eu ver aqui. 2. Tem uma versão que a gente escreve um outro texto ali. Beleza. Essa é a versão que está funcionando, tá? Então, olha só. A versão 3 é a versão que está funcionando. E a versão 5 é a versão que já deu ruim aqui, né? Vamos pegar a versão 7, por exemplo. Legal. Essa deu ruim. O que é importante é o seguinte, o que eu fiz aqui, como é pouco commit, né, eu acabei meio que atrapalhando aqui a surpresa. Mas eu cliquei no 5 aqui ao invés do 7. Mas imagine o seguinte cenário, tá? Que a gente... Ah, não, aliás, desculpem, falei uma besteira. É que essa alteração do arquivo veio da 5. Mas imagine o seguinte cenário, tá? Que a gente não sabe que arquivo que é. Tá? Então, assim, o único parâmetro nosso aqui é que a gente sabe que em uma tela X vai aparecer tal coisa, ou não vai pipocar tal erro, tá? Então imagine o outro cenário aqui também, a gente não sabe qual arquivo que está com problema. Aqui a gente está usando o arquivo como uma forma de medir se o bug existe ou se o bug não existe, tá?
o que geralmente a gente faz, e foi o que eu fiz nessa situação, eu dou um F5, ou nesse caso era um aplicativo em React Native, eu atualizava a tela e via se o bug aparecia ou não, tá? No caso nosso, que eu descobri essa semana, o aplicativo explodia, né? Então ele dava a tela vermelha, então era simplesmente eu apertar, atualizar o aplicativo ali no React Native e checar se ele ia aparecer aquela tela vermelha clássica do React Native ou não. Simplesmente isso. Então, olha só, qual que é a ideia? Eu tenho que descobrir qual a versão que gerou o problema aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu repositório, tá? Eu tenho local aqui, esse mesmo repositório. Eu vou fazer o seguinte, git bisect start. Aqui eu vou começar a minha busca. E aí que eu vou falar pro Git, olha Git, essa versão aqui, então git bisect, que é essa última versão que eu tô aqui, ela é uma versão ruim, tá? Então, ela não tá legal, tá? Então não é uma versão que tá boa, ela tá gerando bug, tá? Então, geralmente é a última versão, por isso que eu tô na última aqui, né? Tô no último commit aqui, e na última versão do master, que representa essa versão 7 aqui. Então essa versão tá ruim. E aí o que eu posso falar para ele? Falar, olha, mas eu sei qual versão aqui que tá boa. Então essa versão aqui, desse commit, eu sei que tá boa. Então eu vou copiar essa versão aqui, tá? Então esse D do commit aqui, e vou falar para ele, olha, porém, bisect, uma versão que tá boa é esse ID que eu tô te passando aqui, ó. E aí ele começa a trocar para mim aqui automaticamente, falando qual versão que eu tenho que testar. Se eu abrir agora aqui o meu código, ele já alternou para mim para uma outra versão. Ó, tanto é que ele apagou o outro arquivo aqui, ó. Então, ó, ele já mostrou para mim uma outra versão que também está com bug. Então imagina que eu já dei um F5 lá no meu aplicativo e apareceu o bug para mim também, tá? Então essa versão também está ruim, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Ó, ele já alterou para a minha versão, essa versão não tá boa. Então git bisect bad. Tá, então tem que falar para ele se ela tá boa ou se ela tá ruim. Então bad. E agora ele mostrou para mim a 1D75 blá blá blá. Então já alternou de novo aqui. Opa, essa tá funcionando. Olha, já trocou aqui. Então o que a gente vai fazer? Git bisect good. Essa tá uma versão boa. E olha só que legal. Agora, olha o que ele mostrou para mim aqui, ó. A versão 5, né, o commit 5, do Túlio no sábado, bababá, é a versão que tá zoado. Que por sinal é esse commit aqui. Então eu poderia até pegar esse commit aqui, se eu quisesse saber o que aconteceu, vir aqui no GitHub e saber que foi exatamente a 5 aqui, ó. Então eu sei qual a versão que deu problema, que é essa aqui. Imaginem esse cenário com muitos arquivos, tá? Então a gente consegue afunilar muito rapidamente as versões até encontrar qual que é a problemática, tá? Então é muito, mas muito poderoso isso. Aqui eu fiz com um arquivo, né? Mas imagina que é um site inteiro. Você pode dar um F5 no site, testar aquela funcionalidade ou aquele sistema que você está fazendo, testar a funcionalidade lá e dizer para o Git se deu certo ou se não deu certo, tá? Então é muito, muito legal. Outra coisa que é importante, depois que você já fez isso, o que você vai fazer? Você vai dar um git bisect reset, então para ele voltar para o master, e acabou. Você fez a sua busca binária e você resolveu aqui, achou um bug, tá? Então foi exatamente o que eu fiz ontem. O bug específico que eu resolvi nesse projeto, eu não consegui resolver exatamente, eu só consegui afunilar aonde estava, e aí o cara que gerou o bug conseguiu corrigir, né? Então, mas o afunilar ajuda muito. Imagina num cenário aí que você tem, sei lá, 100 commits, e tudo vindo de pull request, etc., de vários desenvolvedores diferentes, como que você vai adivinhar aí quem que é o cara que gerou esse bug, tá? Então isso facilita bastante aí na hora de encontrar versões problemáticas do software. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então como que a gente pode fazer uma busca binária aqui dentro do Git,
e como utilizar o Git Bisect. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Clica no sininho também para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!